Boa noite, pessoal. Hoje eu vou trazer aqui um vídeo razoavelmente curto. Eu queria falar um pouquinho sobre Phoenix Component aqui, antes de dar procedimento em outros tipos de aula. Aqui, a ideia do Phoenix Component, se você já utilizou algum framework moderno de desenvolvimento front-end, você vai entender o que é um component, mas essencialmente a gente vai tentar criar um certo ponto de reusabilidade no nosso código, né? Pegar um HTML e poder reusar ele de uma maneira mais fácil. Hoje eu quero dar uma introdução bem simples para ele. Se você é uma pessoa que está acompanhando aí os updates do Phoenix, você vai notar que eu estou aqui numa versão antiga, o 0.17 do LiveView, e enquanto a gente já tem o 0.18, mas isso aí vai ficar para um outro vídeo. Nada do conhecimento aqui vai ser desperdiçado, porque as coisas que entraram nos componentes são mais uma coisa a mais que vai lhe ajudar. Então, não precisa se preocupar em relação a esse vídeo já nascer desatualizado. Mas vamos lá, o que que eu quero mostrar aqui para vocês hoje, essencialmente, seria isso aqui. Eu fiz um pequeno diagrama onde a gente vai tentar criar um componente, que eu vou chamar ele de color button. A gente vai passar aqui algumas propriedades e o conteúdo dos filhos do HTML dele. E o objetivo final é ele renderizar aqui o nosso botão no fim das contas. Eu gosto de trazer esse gráfico aqui para não assumir que todo mundo aqui já trabalhou com componentes, né? Então, se você ainda não tem ainda uma noção de como a gente vai traduzir um componente para um HTML final, a ideia é a gente vai trabalhar com as propriedades, né, os atributos que a gente vai passar aqui para o nosso componente, além do HTML filho dele, e no final das contas isso aqui vai ser renderizado. Então, se eu passo uma propriedade aqui que a cor dele é primária, então a gente vai ter aqui a classe dele, botão traço primário. Se a gente passa aqui, esse é o conteúdo do HTML dele, então o resultado vai ser que no HTML dele vai ter isso aqui. Mas fique tranquilo, pode dar uma pausa no vídeo se você precisar dar uma olhada a mais, a gente passa por aqui depois. Mas vamos lá. O que que eu deixei pronto aqui para não aumentar muito o tempo da aula? Eu já instalei o Phoenix, eu simplesmente criei aqui uma página, eu chamei ela de Page Live, que eu não estou muito criativo hoje. E nessa Page Live, tudo que nós temos é uma renderização simples de três botões, que vocês podem ver aqui no meu Chrome. É um default, vamos chamar assim. Um outro botão que é o primário, que é esse azul, e outro que é o secundário, que é esse laranja aqui. Então, se você notar, tem leves diferenças, tanto no HTML quanto no resultado, como por exemplo o secundário tem um itálico aqui no código, então vamos fazer isso como uma forma de mostrar as funcionalidades que você tem aqui no Phoenix Component. Além disso, um adendo aqui, né, como está preguiçoso, eu só peguei um CSS pronto, então créditos aqui para a pessoa que fez no CodePen, então bem legal isso aqui. Mas o foco é no HTML, né, então vamos focar aqui. Beleza. Ah, a gente nota que a gente tem um certo grau de duplicação do código aqui, e quando a gente pensa no futuro, a gente vai ter que estar reutilizando essas classes com esses botões em diversos lugares da nossa aplicação. Acaba que fica difícil de manter tudo simplesmente lembrando das classes e garantindo que, se por acaso eu mudar o nome de primary para info, vai ser fácil eu mudar isso em todos os lugares da aplicação sem fazer aquele commit gigantesco. Mas a gente consegue ter um nível de reusabilidade simples aqui, basicamente definindo uma função. No Phoenix, componentes são simplesmente funções. Fazendo aqui um paralelo, se você conhece React, hoje em dia componentes funcionais em React são muito bem utilizados, né? Então é bem legal ver isso aqui aparecendo no Phoenix, até porque a linguagem Elixir é uma linguagem funcional, então vamos usar funções. Mas vamos lá. Para o nome de hoje, eu decidi chamar ele de color button. Então, a nossa função, vamos chamar ela de color button mesmo. Todos os components do LiveView, eles recebem uma propriedade chamada assigns. O nome tem que ser obrigatoriamente esse, porque por trás dos panos ele usa essa variável. E esses components, no final das contas, vão retornar um bloco de código RIX, que é basicamente esse trechinho aqui, né? Vamos dizer assim, uma string com superpoderes, onde ele vai validar o seu código e garantir que o HTML dele é bem feito, além de outros tipos de validação interna que você vai ter
na hora de compilar. O negócio está bem legal saber isso antes disso estar em produção e você descobrir que estava bugado para início de conversa e não notou. Mas vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui esse do meio, que ele já parece ser bem interessante para a gente estar trabalhando com ele. Então, eu vou copiar aqui o HTML dele, brutamente, e por enquanto, se eu simplesmente utilizar ele, usando a sintaxe de componente, que é ponto, para diferenciar isso de uma tag do HTML, eu digo o nome da função, color button, e por enquanto, vamos simplesmente não colocar nada, abrir e fechar aqui o meu color button. Pronto. Então, como meu color button, ó, até apareceu aqui no meio, eu vou diferenciar um pouquinho mais ele, vamos dizer, este é o componente. Vou salvar aqui. Então, este é o componente. Como eu só copiei e colei o conteúdo aqui, não importa o que eu adicione aqui, ele não vai renderizar, ele simplesmente ignora, porque eu não estou fazendo nada com isso. Além disso, eu posso colocar qualquer tipo de assign aqui, vamos dizer que eu quero que a classe seja azul. Se eu ver aqui no HTML, em nenhum momento a classe é azul, simplesmente porque eu ignorei a classe passada. Então, vamos começar no simples. A primeira coisa que eu quero dizer para esse botão é que o tipo dele é primário, que seria o nosso azul aqui. Eu poderia simplesmente dizer que classe azul, adicionar a classe dele, mas a gente quer ter algum nível de simplificar para a pessoa que vai utilizar meu botão. Então, no nosso exemplo aqui, a gente chamou que, color, isso. A gente chamou que a propriedade color vai receber alguma coisa. E a color que eu quero para esse botão é primary. Então, eu passo aqui. No React, você chamaria isso aqui de propriedades. Acredito que no Vue também seria propriedade. No Live View, a gente chama isso aqui de assigns. Então, essencialmente, isso que eu acabei de passar para esse meu componente de botão, veio para essa variável assigns. Como é que eu consigo ver isso? Um macetezinho para vocês. Se vocês usarem aqui um inspect no assigns, eu vou simplesmente renderizar os assigns como uma string. A gente consegue ver aqui, ó. Esses são os assigns que a gente tem. Não vou entrar em detalhes ainda nos outros, mas o mais importante é, se a gente passou o color para ele como primary, ele vai receber o color primary. Se eu desse uma propriedade color 2, ele vai receber a propriedade color 2. Então, a variável assigns recebe isso aqui para a gente, como se fosse uma propriedade do React. Tudo que a gente tem que fazer agora é utilizar isso. Então, o que eu vou fazer? Se eu vou passar o primary aqui na propriedade color, eu vou querer utilizar isso bem aqui. A gente tem no Phoenix essa abreviação. Se você colocar dentro do componente arroba, isso significa que é um assign. Então, se eu der aqui arroba color, é a mesma coisa que eu disser assigns.color. Mas vamos lá. Eu coloco aqui arroba color. Agora, um detalhe a mais é, como isso aqui não é uma string pura, eu quero fazer uma interpolação, eu vou colocar isso entre chaves para dizer que isso aqui é um código Elixir que tem que ser avaliado. Tanto que você nota que já tem uma diferença aqui na coloração da sintaxe, né? Então aqui ele renderizaria puramente o que eu escrevi, ó. Olha como é que está aqui, vou até dar um zoom para vocês. Ele colocou o color do jeito que eu mandei. Porém, se eu colocar como chaves, ele vai dizer, beleza, mas eu quero avaliar uma string do Elixir. E agora sim, ele virou um button primary. Do mesmo modo, eu consigo mudar esse color aqui, secondary. E aí eu já mudei a cor do meu componente. Então a gente já tem aqui uma facilidade. Pronto, já temos um botão quase. Então, o que eu evidenciei aqui é que não importa o que eu coloque nessa mensagem aqui, ele ignora. Para fazer isso, a gente precisa dizer para o meu componente, eu quero renderizar o conteúdo, os filhos que ele me passou. Para fazer isso, a gente usa uma coisa chamada slot. A função que vai fazer isso aqui para a gente é o render slot e a gente vai passar o inner block. No outro vídeo eu quero falar um pouco mais sobre os slots, eles são bem legais, são bem poderosos. Mas por enquanto, a ideia que eu quero passar para vocês é a seguinte. Rodando a função renderSlot e passando o nome do slot, a gente consegue renderizar ele. Atualmente, o único slot que a gente tem é o chamado innerBlock, em outras palavras, os filhos desse componente. Então, como os filhos está essa mensagem aqui completamente doida que eu escrevi,
Quando eu utilizo o componente desta maneira aqui, o que eu colocar dentro vai para o vai para o inner block e o render slot basicamente diz aonde eu quero renderizar isso. Então, se eu salvar aqui, agora eu tenho essa string doidona que eu fiz aqui. Mas vamos melhorar isso aqui. Vamos dizer dentro do componente. Então, não importa o que que você escreva aqui, a gente vai ter isso aqui dentro do componente. Então, agora que a gente já tem isso aqui, a gente já pode fazer uma cópia dele e trabalhar com o secondary. Então, vamos converter o botão antigo aqui e passar para esse modo do componente que a gente está fazendo agora. Então, eu vou comentar aqui. Opa, não funciona o comentário. Poxa, essa coisa me decepcionou. Mas, enfim, eu tenho esse press me aqui e esse outro press me. Olha que interessante. Neste caso aqui, eu só mandei uma string com o inner block dele. Neste outro caso aqui, eu mandei um HTML. O render slot, ele entende quando você quer mandar uma string ou um HTML. Então isso é bem legal. O que você quiser colocar aqui, ó, quiser colocar div, ele vai funcionar. Ele vai renderizar essa coisa para você. Então não importa. É isso que eu queria evidenciar quando eu coloquei aqui essa tag. Mas beleza, já resolvemos esse aqui, que é o secondary. Já resolvemos esse aqui, que é o primary. Então, vamos ver aqui. Beleza. Qual é o próximo passo? Se vocês notarem aqui, nesse botão, ele não usou nenhuma classe. Vamos chamar ele o default, né? Ele usou o padrão. Não tem uma classe button traço algo. O que que acontece se eu simplesmente fizer isso aqui, vamos dizer isso aqui primeiro, é o conteúdo, e não passar o color? Aí eu vou salvar aqui. Opa, key color not found in. Aí ele já me disse aqui, ó, não existe um color e isso aqui são os assigns. Inclusive é bem legal que o Elixir já diz aqui não só a linha do que aconteceu, o stack trace do que aconteceu, ainda mostra aqui o código para vocês. Olha, esse aqui que é o problema. O que que aconteceu? Como eu não passei o color e dentro do meu HTML eu usei ele como se ele com certeza estivesse lá, acaba que para o Elixir ele tentou validar isso para mim. Então, quando ele foi utilizar isso aqui, deu ruim. O que eu preciso fazer aqui é transformar esse assign chamado color em um assign opcional. Para fazer isso, é bem simples. Eu tenho uma função onde eu posso dizer qual é o valor padrão disso. No LiveView 0.18 vai ser bem mais fácil que agora, mas por enquanto é assim que você faz. Você diz aqui, as variáveis assigned são igual a, aí eu quero pegar os assigns atuais, e aí eu quero adicionar, caso ele ainda não tenha um color, eu vou dar este valor aqui ao color. Para começar, vamos colocar como vazio. Mas só fazendo uma leitura. Eu vou pegar os assigns que eu já tenho, quer dizer, eu vou definir os assigns como os assigns que eu já tenho, adicionando, se ainda não tiver o color, com o valor string vazia. Mas por que eu coloquei aqui ao redor de uma função lambda? É porque esta função ela só vai rodar se ele não tiver o color. Então pensa num cenário que essa função aqui é um cálculo bem pesado, que você não queira rodar caso já tenha o color. Então é bem legal que isso é uma função, basicamente programação preguiçosa, né? Lazy load, vamos dizer assim. Mas o que que eu estou fazendo é, eu vou deixar esse color vazio caso a pessoa não passe ele. E aí vamos ver aqui como ficou. Se você notar, o HTML vai ficar meio estranho, né? Button traço, mas isso acontece porque eu defini ele aqui como vazio. Se eu te chamasse ele, por exemplo, de default, agora ia ficar button traço default. Como no meu CSS, que eu não fiz, não tem um button traço default, então isso aqui é a mesma coisa que ter uma classe para nada. Mas, por enquanto, isso deve ser suficiente só para ilustrar para a gente como fazer um assign que é opcional, como é o caso aqui. Se eu simplesmente quiser usar o color button, não tem para que eu estar passando o color, né? Vamos deixar o default. Bem parecido com o que o Bootstrap e muitos outros design systems usam por aí hoje em dia. Mas com isso aqui, a gente já tem um pouquinho de componentes funcionais. Já consegui mostrar para vocês como utilizar aqui slot, pelo menos o fundamental. Ainda tem muito mais superpoderes que vocês podem aprender com isso. E
Vamos dar uma comitada aqui rápida só para ter uma noção de progresso. Eu vou disponibilizar esse repositório para vocês na descrição do vídeo, mas vamos lá. Init components. Estou criativo hoje. Salvei isso aqui do jeito que está e pronto. Vamos lá. Agora, um outro detalhe que é interessante, nesse momento a gente está usando um componente que está aqui na página. Mas e se ficasse muito chato de gerenciar isso, colocar um monte de componentes aqui, uma hora ou outra eu vou querer usar um componente que não está aqui, né? Digamos assim, eu posso querer ter uma biblioteca de componentes que eu vou reutilizar na minha aplicação inteira. O que que eu faço geralmente nos meus projetos? Eu vou lá, dentro da minha pasta live, eu crio um arquivo components.exe. Vou fazer aqui rapidinho. Opa, tem um macro aqui, sou bem preguiçoso. Então, eu vou chamar ele aqui, ó, de meus componentes web, que é o nome do projeto, .components. E aí eu vou pegar essa função aqui, ó, color button, eu vou jogar ela para lá. Aí note que vai bugar tudo nesse momento. E como esse módulo usa component do Phoenix, eu tenho que fazer isso aqui, use Phoenix component. Porque as funções que tem internamente para o LiveView funcionar com componentes estão sendo importadas usando isso aqui. Mas por enquanto eu ainda não resolvi o bug aqui do meu site. O que que rolou? Está basicamente dizendo, não existe uma função color button. O que é verdade, como eu falei para vocês, componentes são apenas funções. Como não tem uma função chamada color button aqui, ele está reclamando para mim que eu não tenho ela. Para renderizar isso de um outro módulo, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que dizer o nome dele. Então, o nome do módulo aqui é meus componentes web components. Então, eu vou dizer aqui que no meus componentes web.components tem uma função color button. Agora vamos ver se isso resolveu aqui. Acredito que eu tenha esquecido algum. Na verdade, esqueci vários. Então vamos. Também tem que fechar assim. Pronto, meus componentes estão funcionando. Mas isso aqui é feio que dói. Então o que que a gente tem que fazer? Se a gente só quer esse componente aqui para a gente usar de uma maneira fácil, tem duas maneiras que a gente consegue fazer isso. Primeiro, eu posso dar um import aqui no meus componentes web components. Pelo fato de eu ter importado esse módulo, é a mesma coisa que eu importar as funções dele. Então eu consigo pegar todas essas utilizações aqui. Dessa vez, deixa eu ver se eu acerto todos. E usar o componente como se ele tivesse aqui, porque eu importei ele. Então isso aqui é bem legal. Outra forma de fazer isso, e isso eu recomendo você dar uma pensada antes de fazer, vamos supor que esse componente color button é muito utilizado na sua aplicação. Então, você quer que isso esteja disponível automaticamente em todos os lugares da sua aplicação. O que que você pode fazer você pode ir nesse módulo aqui, ó, meus components web, que no caso vai ser alguma coisa tipo sua aplicação web. Você vai nele, procura aqui o LiveView, ó, def LiveView, e você coloca bem aqui, embaixo do use Phoenix LiveView, import dos seus components. O que que isso faz? Sempre que alguém for colocar aqui use sua aplicação web LiveView, automaticamente ele importa os seus componentes. Então isso aqui é muito útil para quando você quiser alguns componentes que sejam globais e sejam utilizáveis o tempo todo, mas eu não recomendo vocês fazerem com todos os seus componentes. Às vezes é um componente que você só queria separar num outro arquivo e usar uma, duas vezes, né? Então aí não valeria tanto a pena. Já um componente tipo esse aqui do botão, aí faz muito sentido, porque parece ser uma coisa que vai ser utilizada na aplicação toda. Mas, no geral, eu espero que isso já seja uma boa introdução para vocês de componentes. No futuro eu quero falar mais sobre coisas avançadas de trabalhar com componentes, sejam os slots, sejam componentes que não são tão óbvios, mas por hora eu só queria mostrar para vocês como a gente trabalha com a reutilização de código aqui no LiveView. Então, até mais, vejo vocês na próxima.